Gente, estamos aqui para uma nova aula de filosofia. Nós entramos agora num outro momento, conhecido como helenismo. É uma etapa histórica, narrada pelos historiadores, mas nós também temos um momento de construção do conhecimento com características próprias. Esse momento ele é muito peculiar. Ele vai ser englobado dentro do surgimento dos impérios, primeiro o surgimento do Império de Alexandre, posteriormente do Império Romano. E é isso que nós vamos ver agora. Que tipo de pensamento se construiu para essa nova etapa, esse novo momento da história? Então, gente, esse momento conhecido como helenismo, né, ele está situado no século IV antes de Cristo. Nesse tempo, a Grécia foi conquistada por Filipe II da Macedônia. O seu filho, Alexandre o Grande, foi educado por Aristóteles e ficou tão entusiasmado com a cultura grega que decidiu levá-la a todos os povos que ele conquistasse. Então, esse predomínio da cultura grega em todos os sentidos, ele vai ter o nome de helenismo porque os gregos são chamados de helenos. Então, a categoria, não é, cultural dos costumes gregos, do pensamento grego, da filosofia grega, é que vai dominar todos os povos conquistados por Alexandre e, posteriormente, na divisão do império pelos seus 4 generais, né, vai se manter esse predomínio, inclusive dentro do Império Romano. Desceu algo aqui. Então, o que nós percebemos dentro desse período helenismo, por um lado, é um predomínio cultural, a cultura grega. Por outro lado, há um declínio da polis grega. Elas vão perder a sua independência como polis e vão começar a fazer parte de um grande império. Então, isso vai trazer como consequência o quê? Um declínio científico relacionado, em certa medida, aos processos políticos e sociais, desaparecendo a polis grega, porque ela se funde dentro desse grande império, ela dilui-se dentro do império, vai haver o desaparecimento também da política, porque a política se faz dentro da polis. Agora, as decisões administrativas, econômicas, políticas em geral, vão ser tomadas na sede do império. Na polis, não vai se tomar mais nenhuma decisão. Com isso, desaparece a atividade própria do cidadão, do políticos. Então, nós não vamos ter mais um pensamento político, como tivemos no caso de Platão e de Aristóteles, porque não faz mais sentido ter um pensamento político, porque não se faz mais política. Esse período, para muitos historiadores, ele vai da morte de Alexandre, em 323 a.C., até a anexação por Roma, em 147.
Mas para a filosofia, esse período se estende muito mais, dentro do próprio Império Romano. As elaborações na direção de um conhecimento científico promovidas por Aristóteles desaparecem nos séculos seguintes. O tipo de pensamento que tinha Aristóteles, esse pensamento filosófico abrangente, de querer conhecer a respeito de tudo, isso vai desaparecer dentro, principalmente, não é, dentro do Império Romano. Há um impasse entre perturbações nacionais e de bem-estar social. Sistemas práticos de ética pelas quais os indivíduos pudessem alcançar um estado de paz e independência mental vão ser a tônica dominante nesse período. A ética vai se desvincular da política, como não se faz mais política, como não se pode mais tratar de assuntos que digam, que deem a entender que tenham relação com o coletivo, a ética ela vai se reduzir ao indivíduo. Ela vai se individualizar. Então, nós vamos ter aqui não uma ética do coletivo, mas uma ética individual, de busca da paz, da tranquilidade, da independência mental, da felicidade individual. A gente via que para Aristóteles, a felicidade individual, ela não está desligada, ela é dependente da felicidade coletiva, social. Agora, nós temos uma ética eudemônica também de busca da felicidade, mas é uma felicidade individual. E vão surgir muitas escolas de pensamento nessa época que vão ter essa preocupação: como alcançar a felicidade. E a felicidade de caráter individual. Tá? A filosofia helenística, ela surge da fusão de culturas ricas e distintas. E, como eu dizia, é marcada pela preocupação com a ética, mas uma ética individualista. Eles vão, como o império, ele tem laços, não é? que unem diferentes povos, diferentes culturas, eles vão fazer grandes amálgamas do pensamento. Então, nós vamos encontrar no pensamento desses filósofos elementos, por exemplo, de pensamento do Oriente. Vamos encontrar muitas semelhanças entre diferentes pensadores de diferentes lugares e de diferentes épocas. Para os historiadores, o helenismo é definido como o período que se estende desde a morte de Alexandre o Grande até o momento em que a Península Grega foi anexada por Roma. Mas a filosofia helenista é encontrada dentro do Império Romano e vai adentrar bastante no tempo e no espaço. Inclusive, um imperador romano, Marco Aurélio, será um estoico. E nós conhecemos aforismas de Alexandre que expressam muito bem a sua adesão a essa escola de pensamento. Marco Aurélio foi discípulo de Sêneca, este sim, um filósofo estoico. Todas as escolas helenistas, elas trazem uma certa herança socrática. Ao admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia e no mal, porque estão na ignorância. Vamos lembrar de que Sócrates pensava que o mal ele é fruto da ignorância, a ignorância do bem. O conhecimento traz a prática do bem. A ignorância traz a prática do mal.
Para esses filósofos, o mal não está nas coisas, mas no juízo de valor que os homens atribuem a elas. Ou seja, as coisas não são nem boas, nem más. É o uso que fazemos dela, o juízo de valor que lhes damos, que transformam elas em boas ou más. Por exemplo, para o nosso tempo, vamos pensar na televisão. A televisão, ela não é boa nem má. Agora, o juízo de valor e o uso que nós fazemos da televisão é que pode ser mal ou bem. A internet não é nem boa nem má. A tecnologia não é boa nem má. Mas se nós entendemos que ela é má e nós damos um uso mal a elas, elas se tornam coisas más. Mas então o mal não está nas coisas. O mal está nas pessoas. E disso decorre uma exigência, que os homens cuidem de mudar radicalmente seus juízos de valor e seu modo de pensar e ser. Como é que eu julgo as coisas? Como eu me relaciono com as coisas? E como é que eu uso as coisas? Tudo está na mente humana, isso está na alma. E isso, chegar a essa mudança radical, só é possível mediante a paz interior e a tranquilidade da alma. Eu tenho a impressão de que essa época em que viviam os filósofos helenistas é muito parecida com a nossa época. Nós vivemos numa época em que as pessoas vão se desinteressando da política, do social, do coletivo. E elas procuram de forma muito individualista essa paz interior, essa felicidade. E muitas vezes fazem isso de forma egoísta. Nós sabemos, muitas vezes, o que é bom e o que importa para nós individualmente. Mas nós estamos muito despreocupados com o que vai acontecer com o coletivo, com as consequências disso socialmente. Num momento de pandemia, quer dizer, é uma epidemia a nível universal, a gente percebe que as pessoas não querem ficar doentes, elas não querem necessitar ir para um hospital, mas elas estão pouco preocupadas com o que vai acontecer de forma coletiva. Então, eu não me preocupo de participar de um movimento em que haja aglutinação de pessoas. Não é? Ou então eu vou para um lugar porque me interessa ir naquele lugar, não é? E não coloco uma proteção como uma máscara ou uso qualquer outro tipo de proteção, não é? Para que eu evite contaminar outra pessoa. Então, nós vivemos muito numa época em que se trata de forma individualista a felicidade, o bem-estar. O coletivo sempre ele é alguma coisa distante de mim. Se nós vamos às livrarias, nós percebemos, ou mesmo na procura pelas compras pela internet, nós percebemos que os livros, a literatura mais procurada é a literatura de autoajuda. E, normalmente, esses livros de autoajuda, eles tratam da busca da felicidade, do sucesso, do êxito
sempre tratados de forma individual. Agora, se tratava, naquele momento, na maioria das escolas, de alcançar a paz interior, a tranquilidade da alma, porque não havia como pensar no coletivo, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como alcançar a paz interior, a tranquilidade da alma? É isso que as escolas helenistas vão tratar, e de formas diferentes. A resposta comum a todas elas é que a felicidade vem da ataraxia. Ataraxia é o que nos leva a encontrar, a alcançar a felicidade. Mas espera aí, o que é ataraxia? A, em grego, sempre é ausência de. É ausência de ataraxia, ausência de perturbação. Isso também poderia se chamar de imperturbabilidade. Não se perturbar, porque é a perturbação, essa intranquilidade, que nos faz perder o prumo. Hoje em dia, se diria, nos enche de ansiedade, nos traz pânico, nos traz depressão. Não é? São males que hoje têm esses nomes, mas eles sempre existiram na humanidade. Tá? Síndrome do pânico, transtornos de personalidade, ansiedade, transtorno de ansiedade, isso sempre existiu, só que não tinham sido diagnosticados, não tinham sido estudados, não tinham esses nomes. Mas uma coisa se sabia, é que com esses males, ninguém pode ser feliz. Mas como? Como fazer, então, para não ter esses males? Procurar desfazer-nos dessa perturbação. Procurar a imperturbabilidade. Não deixar que aquilo que está fora de nós nos perturbe. As respostas vão ser diferentes de acordo com as escolas de pensamento. Como chegar à ataraxia, à imperturbabilidade? Nós vamos ter 4 principais escolas e são as que nós vamos estudar aqui: o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Começamos com o estoicismo. O estoicismo é uma escola que vai ter várias etapas no seu desenvolvimento, mas ela toma o nome lá dos seus começos. Ela estava situada ao lado de um grande pórtico, né? Um portão. E pórtico, em grego, se chama stoa. E por isso eles começaram a chamar-se estoicos. E hoje dizemos estoicos, estoicismos. E, entre outras questões do pensamento que eles também chegaram a abordar, principalmente Zenão de Eleia, eles propunham principalmente um modo de viver, um estado de tranquilidade plena, que só podia ser atingida por meio da prática virtuosa. Mas como chegar a essa tranquilidade plena? Praticando as virtudes, através da indiferença. A indiferença dirigida a todas as expectativas da vida. O máximo de virtude seria alcançado quando o homem ficasse alheio a
tudo. Indiferença é isso. É eu não haver diferença se é assim ou assado, se está frio ou calor, se me elogiam ou se me caluniam, se me enaltecem ou se me humilham. É ser indiferente a tudo aquilo que não depende de nós. O único valor, o que realmente se trata de buscar, é a sabedoria. Independente de qual situação nós estejamos vivendo, onde quer que estejamos. Não é? Como eu sempre digo, o ideal estoico é como uma estátua. Uma estátua numa praça, ela é indiferente ao sol, à chuva, ao frio, ao calor. Se alguém vem e lhe elogia a sua beleza, a beleza das suas formas, ao material com que ela é feita, ou se vem alguém e lhe critica e lhe diz que ela é feia, que o seu material é péssimo, a estátua é indiferente. Esse é o ideal estoico. Outra característica é o cosmopolitismo. Gente, eu disse para vocês, desapareceu a polis. Por outro lado, em outras partes do mundo, onde não havia polis, pelo menos havia uma nação. Mas agora todos estão diluídos dentro de um grande império. Então, o melhor a se fazer é sentir-se não pertencendo a um país, a uma cidade, a uma raça, a uma etnia, a uma nação, mas é sentir-se como cidadão do mundo. Tudo isso se faz pela busca da ataraxia, que seria a supressão das paixões. Vamos entender melhor isso. Né? Os estoicos faziam uma clara e precisa distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle. Aquilo que está sob nosso controle, nós vamos procurar de ter a melhor ação sobre ele possível. Mas não estão sob nosso controle as opiniões dos demais, a nossa saúde, a riqueza, nossa posição social, nossa reputação. Então, sobre aquilo que não está sob o nosso controle, nós devemos nos manter indiferentes. O Rodolfo não gosta de mim. Problema dele. A opinião dele a meu respeito não está sob meu controle. Então, eu não posso me deixar abalar, afetar pelo que o Rodolfo pensa ou não pensa de mim. Essa pessoa, ela está seguindo um mau caminho. Ele é meu filho, ele é meu irmão, ele é meu marido, ele seja o que for. Não é? Eu não posso fazer nada que ele não queira. O que acontece com ele não está sob meu controle. Então, eu tenho que me manter indiferente a isso. A saúde. Claro que existem coisas a respeito da nossa saúde que dependem de nós. Não é? Ter uma boa alimentação, atividade física, viver num ambiente de boas energias, isso é importante para a nossa saúde. Mas se eu tenho uma doença que não depende de mim, eu tenho que me manter em paz com essa doença, indiferente a ela.
Porque é muito pior se eu tenho que, além de viver com a doença, ainda viver com a depressão por causa da doença. Então, o estoicismo, ele trabalha com 3 virtudes básicas. A inteligência, que consiste no conhecimento tanto do bem quanto do mal. A coragem, não é? Que é o conhecimento do que temer e não temer. Gente, é importante discernir o que é o bem e o que é o mal, não é? Para eu procurar o bem e afastar o mal. Então, discernimento, a inteligência é importante para esse discernimento. A coragem não é não ter medo. Eu devo ter medo de certas coisas. Eu devo ter medo, não é? Se eu sei que aquele lugar é perigoso, e se eu for lá à noite eu vou ser atacado, não é uma questão de coragem ir até lá. Não é? A coragem é o conhecimento do que temer e não temer aquilo que eu não preciso temer e enfrentar aquilo que eu não preciso temer. Certo? Então, não é corajoso o que não tem medo. Não é? O corajoso é aquele que, apesar do medo, ele sabe, isso eu posso enfrentar e enfrenta. E a justiça, que é o conhecimento que nos permite julgar, dando a cada um o que lhe é devido. Existe uma oração que é feita pelos alcoólatras anônimos, o AA. E ele diz assim: Senhor, que eu possa transformar aquilo que depende de mim. Que eu não me desespere por aquilo que não depende de mim. E dai-me sabedoria para distinguir umas coisas das outras. Isso era o que os estoicos já pregavam, né, em tempos tão antigos como antes de Cristo. Agora, para os estoicos, como se chega à ataraxia? Pela apatia. Isso que nos leva à indiferença. Antes falávamos, né, que é importante a indiferença. Como que eu consigo ser indiferente a esta situação? Como ser indiferente a ela? Pela apatia. E a apatia é a ausência de patos. O que é patos? Patos é paixão, emoções, sentimentos, não é? Em latim é patia, nós temos essa expressão apatia em português, não é? E muitas vezes a apatia ela é considerada como uma falta de alma, não é uma falta de alma, não é? Mas é a paixão, é a emoção, é o sentimento frente a isso, tá? Daí vem a palavra de patos, vem paixão, não é? E compaixão é uma palavra que também vem daí, que é sentir com, não é? Então, o que nos leva à indiferença, à ataraxia, é procurar, não é? Tirar da pessoa, tirar de nós, não é? Esses sentimentos avassaladores, essas emoções que nos intranquilizam, não é? Que nos levam à ansiedade, à depressão. Como eu dizia para vocês, o ideal estoico é o da estátua. Então, o estoico é aquela pessoa que leva uma vida simples, porque ele não precisa dar valor às coisas que não têm valor. Essa sua inteligência, esse seu discernimento, faz com que ele perceba o que realmente importa, o que realmente tem valor.
Então, ela é uma pessoa que normalmente leva uma vida simples, porque são poucas as coisas que nós realmente precisamos. A ansiedade, ela vem da expectativa por ter alguma coisa que nós não temos. Se eu elimino essa expectativa por ter aquilo que eu não tenho, eu alcanço a ataraxia, né? E aí eu fico bem, eu me conformo com poucas coisas que eu realmente percebo que eu preciso e que tem valor. Ela é aquela pessoa que encara os sofrimentos com indiferença e tem como objetivo o viver de acordo com a natureza e a racionalidade. Nós não estamos pensando numa pessoa conformista que ela diz tudo, qualquer coisa. Não, mas é que ela dá valor à inteligência, à razão, e ao avaliar as coisas, ela percebe bem o que tem valor e o que não tem valor. Em momentos de grande crise, por exemplo, de guerra ou uma pandemia, né, como já aconteceram em outras épocas da humanidade, sempre se diz, nós vamos sair disso de uma forma diferente do que se era quando se começou. Por quê? Porque quando eu não tenho algo que eu pensava que precisava muito ter, e de repente eu tenho que conviver sem aquilo e percebo que vivo bem sem aquilo, depois eu não vou precisar mais. Eu achava que precisava, eu achava que não vivia sem aquilo, mas eu percebo que vivo muito bem sem. Tá? Então, é uma vida de acordo com a natureza, o que a natureza realmente pede, exige, precisa, e a racionalidade nos conduz a descobrir o que tem realmente valor e o que não tem valor, mas nós dávamos valor demais àquilo. Então, eu dizia para vocês que um grande imperador romano foi estoico, Marco Aurélio. Então, tem uma frase dele que é a seguinte: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força de que precisa. Então, tudo está na nossa mente. É interessante porque hoje nós encontramos muita literatura exatamente sobre isso, mostrando como a nossa mente é poderosa. É poderosa para criar, para se desfazer do que não é necessário, para alcançar aquilo que realmente é necessário. Não importa o que acontece no nosso exterior, não é? Eu tenho na minha mente tudo o que eu preciso. Tudo o que é realmente necessário está na minha mente. Um princípio do estoicismo é o seguinte: nada desejar além do estritamente necessário e nada temer antecipadamente. É interessante como isso se assemelha a máximas do budismo. O budismo diz que o sofrimento vem do desejo. Se você anular o desejo, você anula o sofrimento. Porque eu sofro, porque eu desejo algo que eu não tenho. Se eu deixar de desejar isso, eu não vou sofrer. Então, eu devo desejar o quê? Nada, nada? Bom, eu devo desejar somente o estritamente necessário, aquilo que a natureza precisa, a minha natureza precisa. Unicamente. Nada
mais. E assim não haverá mais sofrimento. De onde vem a ansiedade? A ansiedade vem do temor antecipado, o temor pelo futuro. Se eu tiro, se eu anulo o temor antecipado, eu tiro a ansiedade. Então, expectativa, desejo, não é? São aquilo que nos faz temer, o que nos faz sofrer. Anular o desejo do que não é necessário. Anular a expectativa. O que esperar do futuro ou o que esperar dos outros. Eu espero que os outros ajam assim comigo. Eu espero que essa pessoa corresponda comigo de tal maneira. Eu faço tanta coisa boa para ela, mas eu me mato de sacrificar-me por essa pessoa e eu desejo, eu espero, eu tenho uma expectativa de que ela retorne para mim com tanto amor também. Ela não me dá isso de volta, e aí é que o sofrimento pega muito forte. É por isso que no Evangelho, Jesus diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, quer dizer que eu faço sem esperar nada em troca. O maior bem é aquele que se faz por aquele que eu não posso esperar que me retribua de volta. Então, não se gera expectativa. Eu espero que os meus amigos se preocupem comigo. Se eles não se preocupam comigo, eu sofro. Eu espero que os meus amigos se lembrem do dia do meu aniversário e me façam uma festa surpresa ou não surpresa, mas eles me liguem, eles me deem presente. Aí eles não fazem isso, eu sofro. Se eu não tiver expectativa nenhuma com relação às pessoas, eu não vou ter sofrimento se elas não atenderem aquilo que eu esperava delas, porque eu não esperava. Então, como eu vou saber o que é o estritamente necessário? Através da razão. A razão nos mostra o que realmente tem valor, o que é necessário. A razão nos mostra se nós podemos ou não podemos esperar algo do futuro, ou simplesmente deixar que o futuro aconteça. Sêneca, o mestre do Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, dizia que o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. E o viver bem não significa, gente, viver cheio de coisas. Hoje em dia, né, o grau de acumulação de riquezas é tão grande que as pessoas podem ter tanto, mas tanto, mas tanto. E a gente poderia perguntar, será que a quantidade de felicidade deles é equivalente à quantidade de coisas que eles têm? E se você for observar, muitas vezes, não. Uma pessoa que vive uma vida simples, com o necessário, pode ser muito mais feliz do que aquele que tem tanto, tanto, tanto. E porque ele tem tanto, ele sempre acha que ainda não é feliz. Ele precisa ter mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa para poder ser feliz. Outro dia, eu vi uma reportagem que me chamou a atenção e eu acho que ilustra aqui. Nesse tempo de pandemia, muitos artistas estão fazendo lives, cantores estão fazendo lives desde as suas casas. Muito bem. Uma cantora, ela fez uma live da sala
da casa dela, uma sala bastante simples, talvez um pouquinho melhor do que a maioria de nós, mas uma sala bastante simples, até bastante coisas assim, porque ela não era tão grande assim. Com uma roupa bem simples e um chinelo de dedo. Chinelo havaiana, desses que tem gente que tem vergonha de usar. Bom, ela cantou, cantou com tanta alegria e tudo. Foi uma super live. Teve não sei quantos milhões de pessoas viram essa live dela. Um outro cantor, ele fez a live dele na frente da mansão dele, que parece um palácio romano, com colunas e tudo. Ele colocou canhões de luz, um som super assim sofisticado. Muito bem, ele fez a live dele com toda essa parafernália. Ele não chegou à metade de espectadores do que a live da cantora. Então, o problema é que nós sempre estamos pensando que nas coisas é que nós vamos encontrar o melhor. E muitas vezes o melhor não está. No caso dela, o melhor mesmo era ela mesma. Então, 3 lições do estoicismo para sobreviver ao caos. Nós vivemos, nesse momento, uma situação de caos. Vamos ver se essas 3 lições nos ajudam. Primeiro, entenda que as únicas coisas que você pode controlar são suas opiniões, valores e julgamentos. Você só pode controlar isso. Você não pode controlar outra coisa. Segundo, esteja preparado para o pior. Para o melhor, nós sempre estamos preparados. Mas para o pior, não. Isso não é expectativa do pior que nos leva à ansiedade, ao medo, à ansiedade. Não. Bom, pode acontecer o melhor, como pode acontecer o pior. Então, eu estou aqui para receber um ou outro. E terceiro, usando sua razão, você pode transformar suas emoções ruins em emoções saudáveis. As emoções dependem de nós, não dependem dos outros. Estou me sentindo tão mal, tão mal. Ai, se você fosse diferente comigo, eu ia me sentir melhor. Se você me tratasse com mais carinho, eu ia me sentir melhor. Não! As minhas emoções dependem de mim, não do outro. Você pode me tratar como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Você pode me tratar como se eu fosse um pano de chão. Querer me pisar como se eu fosse um tapete. Mas eu domino a minha emoção. Eu é que digo para mim mesmo se eu sou um tapete que pode ser pisado. Se eu sou um pano de chão para limpar a sujeira. Isso depende de mim. Emoção ruim ou emoção saudável é uma coisa que depende de mim. Sou eu quem mudo as minhas emoções, não são os outros. Eu não posso ficar esperando que os outros me tratem bem para eu estar bem. Não, eu vou estar bem porque eu quero estar bem. Eu conheço os meus valores, eu conheço as minhas capacidades, eu sei o que eu posso realizar, onde que eu posso chegar, e eu vou me sentir bem com tudo isso. Eu não vou depender de ninguém me dizer quais são os meus valores, as minhas capacidades e aonde eu posso chegar e o que é que eu posso fazer. Porque isso só e única e exclusivamente depende de mim. Então, aquela pessoa que diz, mas eu nunca tive sucesso profissional porque ninguém me deu valor. Não, você não teve sucesso profissional porque você não se esforçou. Porque você ficou dependendo dos outros. Não coloque a culpa nos outros. Tá? Eu sempre fui uma pessoa triste e infeliz, sofri muito na vida porque ninguém me tratou bem. Não.
Isso pode ter sido até agora, mas agora que você já sabe, agora você não tem mais desculpa. Ser feliz depende de você. E estar bem depende de você. Se sentir bem depende de você. Tudo depende de você. Tudo que é você depende de você. Eu não digo que as coisas externas dependam de você. Pode ser que não. Ou pode ser que sim. Mas estar bem ou estar mal depende de você. Então, gente, nós vamos ficar por aqui nessa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre outras escolas de pensamento, ok?